Boa noite, meus amados, a paz do Senhor a todos. Que seja uma noite abençoada aí, onde você esteja. Primeiramente, quero dizer que se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam impactadas, né, com a palavra de Deus. Que a palavra possa vir de encontro, né, e ser tocado, né, seja um canal de bênção na vida de alguém. Amém, meus amados? E falando no vídeo de hoje, né, eu vou falar sobre uma postagem que eu fiz, uma postagem no Insta hoje, falando que Deus não unge a cabeça errada, né? Eu estava num momento assim, meio tenho passado por uma luta espiritual muito grande, né? E aí veio isso na minha cabeça, né? Que se Deus tinha me escolhido certo, né? Que não era esse meu chamado, porque o levante tem sido tão grande, né? Essas retaliações do inimigo na nossa vida. E aí Deus veio de encontro comigo e falou isso, usando uma frase do pastor que eu estava vendo, falando isso, que Deus não unge cabeça errada. Se Ele te escolheu, Ele vai estar contigo. Se Ele te escolheu, Ele vai estar te fortalecendo. Ele sabe do que você vai passar, Ele sabe da sua luta, sabe que você vai errar, sabe que você vai cair, mas Ele está ali pronto para te abraçar, ouvir o seu perdão, o seu pedido de perdão. Deus sabe, né, que você vai cair, Deus sabe, conhece, Deus vê o futuro, né, sabe de todas as coisas. Quem não conhece o futuro é o inimigo, né, o diabo não sabe o seu futuro, por isso que ele tenta te atingir no presente, para que isso te limite, e não deixe você chegar, cumprir o que Deus tem para você no futuro. Então, como o inimigo não vê o seu futuro, né, ele tenta te parar no presente. Essas lutas espiritual, te parar no seu propósito, né, parar no seu ministério. Às vezes entrega o ministério por causa de tantas lutas que tem passado. E é isso que o inimigo quer. Mas Deus colocou no meu coração aqui para te trazer uma palavra de força, de conforto, para que você possa superar essas batalhas e possa seguir firme no seu ministério, seguir firme no exército de Deus vivo, né? Que você possa revestir com a armadura de Deus, como diz em Efésios, e partir para o campo de batalha, lutar essas lutas espiritual, saquear o inferno, né? Ganhar almas, que esse é o intuito, né, do canal, do projeto, é salvar almas, ganhar vidas para Deus. Então, sair fortalecido, né? E sabemos, né, que é difícil, né, que as lutas são grandes, o inimigo é astuto, né, ele vem para roubar, matar e destruir, como está escrito em João 10, mas Deus vem para dar vida e vida em abundância. Amém, meus amados? Então, que a gente possa estar se fortalecendo. E essa palavra veio mexer no meu coração, né, que Deus não unge cabeça errada, né? Se Ele te ungiu, se Ele te escolheu, se Ele chegou uma palavra a você, que Ele quer você no exército de Deus vivo, né? No exército dele guerreando, então é isso que Ele precisa. Ele precisa de você no campo de batalha, lutando ao lado de Deus, e Ele vai estar contigo, né? Vemos, vendo biblicamente, né? Antigamente, o povo de Israel desejava um rei, e Deus ungiu Saul, né? Deus olhou para Saul e escolheu Saul como o primeiro rei de Israel. O profeta Samuel foi lá e ungiu Saul, rei de Israel. E aí ele foi rei de Israel. Porém, Saul não obedeceu a Deus. Em determinado momento ele não cumpriu os princípios de Deus e desobedeceu a Deus, desagradou a Deus. E com isso, Deus se afastou de Saul. Saul continuou reinando, reinou por alguns anos, porém sem a presença de Deus. Quando Saul foi confrontado pelo profeta Samuel, Saul deu desculpa. Disse assim: Deus não falava comigo, você demorou, Samuel, para chegar, os filhos teus estavam avançando e eu tive que agir. Né? Então deu desculpa, Saul. Não se arrependeu, não pediu perdão. Então, essa é a diferença que Deus vê nos corações. Essa é a diferença de quando você erra, quando você cai, como você age quando confrontado. Porque todo cristão que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito vai te confrontar diante do seu erro, do seu pecado. E quando você for confrontado, qual vai ser a sua ação? Você vai pedir desculpa, se arrepender, se prostrar, ou você vai dar desculpa, né? Você vai dar desculpa, falar, mas é difícil, tá? Vai inventar desculpa ou vai se prostrar, pedir perdão a Deus, se fortalecer? Então essa é a diferença. Aí, assim como que vimos como Davi, quando Deus se afasta de Samuel, ele unge um novo rei. E ele escolhe Davi. De imediato Davi não reina, né? Só depois da morte de Saul que Davi veio reinar.
E Davi foi escolhido rei de Israel, novo rei de Israel. Em determinado momento, Davi também cai. Davi peca, adultera com Batseba. Além de também arquitetar a morte de Urias, o marido de Batseba. Quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, diferente de Saul, ele se rasgou as suas vestes, se prostrou diante do profeta, pedindo perdão a Deus. Isso você vai ver, tá lá em Salmo 51. É bom você ler o Salmo inteiro de 51, que é o pranto, né, o pedido de perdão de Davi a Deus. Eu vou ler uma passagem aqui, né, do Salmo 51, 10, que está em 10 a 13, que diz assim a palavra de Deus. Cria em mim um coração puro, a Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Amém, meus amados? Então aqui Davi fala com Deus, Davi pede para Deus criar um coração puro. Ele se rasga na presença de Deus e pede para que Deus não expulse a presença dele, de Davi. Né? Apesar do erro, apesar de estar sujo, Davi se rasga e fala para Deus, não tira a tua presença de mim. Fala para não tirar o Espírito Santo dele, devolver a alegria da salvação. Tá vendo? Porque a gente vai, infelizmente, o inimigo vai nas nossas vidas e em algum momento vai cair. Mas na hora que a gente se for confrontado, né? Quando a gente for confrontado, a nossa reação tem que ser diferente. Nossa reação tem que ser como Davi, prostrar, rasgar nossas vestes, pedir perdão, clamar a Deus para não tirar a presença de Deus na nossa vida, que o Espírito Santo possa estar presente. Pois é o Espírito Santo que nos faz forte para guerrear. A luta é contra espíritos potestades. E só com o espírito forte, fortalecido, né, revestido da armadura de poder, que a gente vai conseguir vencer as tribulações, vencer o levante do inimigo. Então por isso que é importante de a gente obedecer a Deus e quando errar, cair e prostrar pedindo perdão para Deus. A obediência a Deus é importantíssima. A obediência a Deus é muito importante nessas horas. Já vimos e lemos de muitos homens de Deus que cumpriram os princípios, passaram pelo processo e foram honrados, né? Foram cumprida a promessa de Deus. Todos aqueles que obedeceram a Deus e cumpriram o propósito de Deus, eles foram honrados, né? A gente vê Abraão, quando Deus pede seu filho da promessa, Isaac. Imagina você que é pai, levar seu filho lá para ser sacrificado. E mesmo ali, assim, Abraão obedeceu, foi o pai da fé. E sua descendência foi honrado. Além de Abraão, Isaac também obedeceu. Porque Isaac tinha idade de poder fugir, correr. E o Abraão já idoso não ia pegar nunca. Mas Isaac foi obediente, deitou ali e esperou pai fazer o sacrifício. Então você vê a obediência. E essa obediência de Isaac também liberou para ele muitas promessas. Como ele estava lá na terra de Gad, Gear, eu acho, não me lembro, tem que ler mais, ó, tá vendo? E lá era uma terra seca, que não dava frutos, e mesmo ali ele pediu, ele queria sair dali. E Deus falou, fique aí. E ele, em obediência a Deus, ficou, e ali ele plantou e colheu 100 vezes mais, entendeu? Porque obedeceu a Deus. José foi vendido como escravo, depois foi preso foi preso, mas obediente a Deus, não ficou clamando, ficou murmurando e foi honrado, né? Vemos vários também, Daniel na cova de leões, né? O Sadraque e Mesaque e Abednego, apesar de ter uma fornalha para ser jogado, eles não desobedeceram a Deus, não se curvaram diante de outro Deus, né? Daniel, mesmo com o decreto, saiu um decreto falando que ele ia morrer se ele fizesse, ele obedeceu a Deus e fez o que era de costume, né? 3 vezes ao dia ele orava e ele fez o que era de costume, orou mediante o decreto. Amém, meus amados? E assim vai ser com você também. Deus não vai nos livrar das covas dos leões, das fornalhas, do deserto, da prisão. Mas Ele vai nos livrar na cova, no deserto, na fornalha. Ele vai estar contigo quando você obedecer, manter o processo, e Ele vai estar contigo. Amém, meus amados? Então obedeça os mandamentos de Deus, obedeça a Deus, se fortaleça na fé, busque Deus. A palavra de Deus diz, quando se buscar todo o meu coração, achará. Então, e a palavra de Deus também diz, busque enquanto se pode achar, pois vai ter um momento que não vai mais achar.
Então, meus amados, isso que eu quero deixar para vocês. Obedeçam a Deus. Busque se fortalecer na fé. Busque se fortalecer o Espírito Santo para que não errar. Vigie para que a gente não venha errar. E caso erre, caso caia, se prostre, se rasgue na presença de Deus, que Ele vai estar te perdoando e você vai estar seguindo. Segue. Se Deus escolheu, se Deus te ungiu, se Deus escolheu para o exército de Deus, é porque Ele quer você na obra de Deus. Ele quer cumprir o propósito da sua vida, através de você impactar milhares de vidas. Então continua firme, meus irmãos. Não abandone seu ministério. Continua firme. Amém? Então eu quero deixar uma boa noite a todos aqui. Pedir que vocês possam mandar esse vídeo para várias pessoas lá. E também pedir, se vocês quiserem comentar nos comentários, pedir oração, falar que está passando por alguma luta, colocar o nome, pedir oração. Estarei orando por vocês na madrugada. Então coloca lá o nome, vocês, o nome de quem vocês querem que em oração. Segue a gente lá no YouTube, no Instagram também. Amém, meus amados? Uma boa noite a todos. Que Deus possa abençoar grandemente. Amém. Tamo junto.